Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é William, estou com o meu amigo Fernando. Nós somos alunos dos cursos de Pilotagem Profissional e Ciências Aeronáuticas da IT. Nós estamos em conjunto fazendo o nosso trabalho de projeto de extensão nessa primeira fase das conclusões dos nossos cursos. Nesse trabalho, nós vamos falar sobre os Electronic Flight Bags e a evolução digital na aviação. Compartilhe aí junto com o meu amigo Fernando as boas-vindas e a apresentação do meu amigo Fernando. Olá, caro aluno da IT. Meu nome é Fernando Williams, sou aluno do curso de Ciências Aeronáuticas e junto com o aluno William vou estar participando da atividade do curso de extensão. Eu vou participar um pouco aqui mais no técnico, passando os slides, fazendo um acerto de edição e eu espero que vocês gostem do nosso trabalho. Vou deixar a apresentação com o nosso amigo William. Pessoal, muito bem. Nós vamos então apresentar o nosso trabalho, o nosso projeto de extensão. O nosso tema, Electronic Flight Bags e a evolução digital na aviação. Eu e o Fernando, nós já agradecemos todo o corpo docente, os professores, aos amigos, alunos também que farão uso aí desse material, do nosso trabalho, que será disponibilizado para vocês. Agradecemos a todos. Nós esperamos com que vocês gostem e apreciem o nosso trabalho, que foi feito com muito carinho e dedicação. É um assunto interessante, é um assunto atual, em que vem tratar essa evolução, essa transição, digital que a gente veio sentindo nos últimos anos, a partir de 2017, com a introdução dos dispositivos eletrônicos, os famosos tablets, os iPads aí no mundo da aviação. Muito bem, então, Electronic Flight Bags e a evolução digital na aviação. Pessoal, tem uma observação ali, trabalho de conclusão de curso, que foi também utilizado aí na parte de pilotagem profissional. Mas, como também é um trabalho de extensão que também serve para ciências aeronáuticas e com algumas aprovações e diretrizes do MEC, então, para ambos os cursos aí, a gente tem a mesma validade aí do nosso trabalho, tá bom? Esperamos com que vocês apreciem novamente. Por gentileza, pode passar o próximo slide. Muito bem. Pessoal, qual que é a introdução, quando a gente fala sobre essa evolução, dos flybags, dos tablets, desse mundo digital na aviação? Bom, essa pesquisa de trabalho, ela demonstra como ao longo do tempo e das mudanças da sociedade, acompanhadas, das mudanças tecnológicas, as cartas, materiais de bordo, como eles evoluíram acompanhando essa tecnologia, esse avanço junto, dentro da aviação. Então a gente vai analisar como que o tempo e a aviação andaram juntos nesse contexto, ok? A próxima, por gentileza. Metodologia, pessoal. Esse trabalho ele aponta, além do acompanhamento pelo tempo, certo? Como que foi feito, os processos de certificações, as agências que participaram dessas homologações, certificações, no caso, a ANAC Brasil, a FAA americana, que é o órgão, que gerencia a nossa legislação junto com a ANAC, e como que ela, demonstrou, como que ela veio demonstrando a influência positiva, dessa transição no nosso meio aeronáutico. Por gentileza, Fer, a próxima. Bom, pessoal, para a gente entender, como que foi essa transição, desde do modo físico para o modo eletrônico que nós temos hoje, a gente precisa voltar um pouquinho lá no passado para entender essa métrica, todo esse caminho até então. Isso começa, pessoal, lá atrás, após a Segunda Guerra Mundial, A Segunda Guerra Mundial foi onde nasceu, propriamente dito, onde foi utilizado
a primeira vez o GPS, né? Ele foi usado de forma militar, então ele nascia na Segunda Guerra Mundial. Tendo a Segunda Guerra Mundial, né, terminada, né, a sociedade, ela dando um boom, evoluindo de uma forma bem considerável, né, socialmente, a aviação passa a acompanhar, né, essa linha do tempo no pós-guerra. Muito bem. Os aviões foram se desenvolvendo muito rápido, né, após a Segunda Guerra Mundial. As rotas, tanto internacionais como os voos intercontinentais, né, foram ganhando uma malha maior, né, foram atingindo aí as aeronaves praticamente todos os cantos do mundo. E aí, nesse pós-guerra, naturalmente, vêm as cartas de navegação, as WAC, as cartas de procedimento, né? Ainda de uma forma bem crua, vamos dizer assim, bem simples, mas já tendo essa introdução à navegação aérea, né? Então, nós temos aí, ao longo desse tempo, as cartas de rota. E ela vem evoluindo com as cartas de navegação, navegação internacional, as cartas de alta, as cartas de baixa, né? No modo convencional. NDB, que era um modo muito simples, mas que para a época era os balizadores principais das navegações, né? Depois surgiu o VOR, então ficou-se por muito tempo ADF, VOR, né? Nesses modos iniciais de navegação. Muito bem. Pessoal, a aviação vai evoluindo, as aeronaves vão evoluindo, e chega ali a década de 70, 80, que as aeronaves começam a ganhar uma tecnologia ainda maior com essa introdução de GPS, né? A gente começa a ver que começam a nascer o quê? Os waypoints, né? Então, a navegação começa a ficar mais segura, o balizamento por waypoints começa a mostrar uma maior tranquilidade para o comando, né? Uma maior segurança, né? Ali para a sua navegação. E isso, então, se mantém aí por muito tempo sendo a base, né? Da navegação aérea no mundo. É um assunto que se poderia estender muito, tá? Ele é muito rico em detalhes, em ramificações, mas a gente vai tentar mostrar mais especificadamente essa transição do físico para o digital, tá ok? Muito bem. Então a gente tem ali, a partir de 70, 80, essa evolução das aeronaves, uma navegação primária basicamente nas cartas de navegação e o modo de navegação VOR ADF, né, os MSDB, como forma de navegação. Imaginem, pessoal, durante esse vídeo, o que a aeronave levaria, né, dentro da sua cabine. Vamos sempre imaginar o conteúdo físico dessas cartas, né? As publicações, o Rotaer, suplemento AIP que veio a surgir depois, né? Com o aumento dos voos, com a própria evolução da aviação. Então, quando a gente fala de físico, vamos imaginar realmente em publicações, né? Então, imagina isso ao longo do tempo dentro das aeronaves, né? Então, assim, pensa a carga de trabalho, né? Que até há pouco tempo o piloto tinha, né? Tanto numa aviação privada como nas companhias aéreas, né? Pegar aquele monte de carta, a carga de trabalho, né? Que dava dentro da cabine, não é mesmo? Vamos imaginar, por exemplo, Brasil. Você imagina até pouco tempo uma operação, por exemplo, em Congonhas, uma operação em Brasília, aeroportos com 2 pistas, né? E com dezenas de chegadas, contando todas as pistas, você separar a carta da STAR, a carta do procedimento, a carta do pátio, aonde a aeronave ia parar, não é mesmo?
e, de repente, você pegar uma carta errada nesse monte de material físico, né? Você imagina, então, essa carga de trabalho com que a carta entregava para o piloto durante o voo. Mas, como eu disse, ela sempre foi dessa forma por muito tempo. Embora, como eu disse anteriormente, começa a nascer waypoints, uma tecnologia maior na aeronave, e esse início, né, do meio eletrônico na aviação. E quando a gente fala de EFB, tecnologia na aeronave, elas vão conversar em conjuntas ao longo do tempo, tá? A gente vai perceber que não vai ser só uma evolução das cartas físicas para o uso do piloto, mas para o uso do piloto conversando até mesmo com o cockpit da aeronave, a própria evolução da aeronave, tá? Então é bem interessante isso daí. Pessoal, chegam os anos 2000, tá? Chegam os anos 2000, a sociedade já evoluindo com, né, o que nós temos hoje de comunicação, de telefone, né? E a aviação também acompanhando a sociedade dessa mesma forma, nessa mesma velocidade. Chegam-se os anos 2000, vem uma proposta nova da Airbus, trazendo o quê? Pessoal, literalmente trazendo um computador sobre asas, né? Aquela famosa série, né, da Airbus, né? Os Airbus 300, né, que vem a ser depois do 310, o 320, com uma nova concepção, né, de tecnologia no próprio avião, na navegação, né? E ela vem com essa introdução. Quando ela é apresentada, ali no começo dos anos 2000, ela vem trazendo uma proposta do quê? Eu quero dar ao piloto, né, à tripulação, eletrônica, automação e o principal, eu quero tirar a carga de trabalho, né, esse workload na cabine, né, da tripulação. Nesse período de certificação dessa aeronave, a gente começa a ter o quê? A certificação dos órgãos reguladores, né? Então a FAA começa a analisar, a entender, né, esses novos meios de navegação, de proposta, né, da Airbus. No Brasil, isso começa sequencialmente a ser refletido também através da própria Latam, que foi a pioneira nesse tipo de tecnologia, onde o quê? Eles trazem a ideia do Electronic Flight Bag, né? Do tablet, do avião conversando com o piloto de uma forma tecnológica, entendeu? E aí nasce a ideia do EFB. Muito bem. Nesse meio tempo, na aviação menor, a gente começa a sentir novos modelos de GPS sendo lançados no mercado, né? Quem que se lembra do Pilot 3 da Garmin, né? Aquele GPS já monocromático, mas já mostrando uma forma diferente de navegar. Veio depois o Aera 500, que geram reflexos do quê? A navegação está mudando, né? Então, waypoints começaram a nascer e a tecnologia começou a ficar cada vez mais evidente nas aeronaves, né? E veio então os processos de certificações. Pessoal, essa linha atênua, né, em que a tecnologia começa a falar pro modo físico do papel, ó, aqui você vai começar a ficar obsoleto. Isso veio ali 2015, 2017,
quando não se tinha mais, não era mais interessante ter as cartas a bordo, porque a navegação mudava, as cartas começavam a ficar obsoletos, e quando vem a proposta das companhias, da Airbus, no lançamento de uma nova aeronave, a lançar o produto, ela vinha mostrar justamente isso. Olha, está ficando obsoleto. Nós temos que nos atualizar, o mundo precisa se atualizar nessa tecnologia, entendeu? Aí entra nesse slide, né? A gente começa a ver o quê? Desvantagens do papel físico e a adoção, o processo de certificação do EFB, dos Electronic Flight Bags, tá? Então, o que a gente poderia notar em relação à parte física? Custo e volume físico, né? Documentação extensa, né? Problemas de espaço nas cabines de comando. Então, o custo que você tinha para fazer as publicações, para ter, né, as publicações a bordo, e a própria atualização, né, que dava muito trabalho. Aumento da carga do CRM. Como eu disse antes, pessoal, mesmo que fossem 2 pessoas, o trabalho que isso entregava para a tripulação, né, separar a carta, crochecar se a carta correspondia com aquela separada para o procedimento, para uma chegada. Às vezes aqui uma má qualidade, né, da impressão da carta, às vezes dando a entender, será que está certa essa frequência? O nome dessa posição, né, desse fixo, está realmente coerente? Será que é isso mesmo, né? Uma seta de uma radial, será que é isso mesmo? Podendo induzir a erros, e às vezes a erros críticos. E como eu disse, um objeto obsoleto dentro da aeronave, certo? E como escrito ali, uma necessidade de atualização manual. E confesso, demandava, eu tive oportunidade em ter esse manuseio, realmente demandava muito tempo, né? Um ciclo de 28 dias chegava e demandava muito tempo para você tramitar todas essas cartas. E a gente chega, então, a 2017, nos processos de certificação dos EFB. Fernando, por gentileza, pode passar o próximo slide? Muito bem. Quando a gente chega em 2017, a gente já tem o uso ali de alguns tablets e de alguns aplicativos que também já haviam sido disponibilizados para o uso na aviação, acompanhando essa trajetória, mas ainda não certificados. Então, a ANAC, a FAA trabalharam para a certificação desses dispositivos, enquanto as companhias aéreas trabalhavam na certificação dos seus EFBs, no caso, para o uso da aviação comercial. Aí, voltando um pouquinho lá atrás, quando a Latam, quando a Airbus ela lança sua aeronave, vamos dizer em aspas, o seu próprio tablet a bordo, numa nova concepção de navegação. Ela passa pelo processo de certificação, ela é aprovada, certo? E aí a tripulação começa a se adequar nesse novo modo de navegação, né, voltada à navegação digital. Waypoints, eles vão sendo cada vez mais utilizados. Outra coisa legal, começa, pessoal, a nascer, eu até fiz uma observação aqui, começam a nascer o quê? Os procedimentos por GPS, que nada mais eram os procedimentos PBNs, tá? Tanto por navegação horizontal e vertical, balizado por GPS. Então, a partir de 2017, a gente começa a ter essas certificações
tá? E vai começando a ficar mais evidente no nosso dia a dia. Muito bem. Nesse meio tempo da certificação total, de você não precisar mais do modo físico, você precisava voar com o dispositivo eletrônico, mas manter ainda as cartas físicas a bordo, porque elas te mantinham ainda como um backup. Em caso de falha, você tinha um backup dessas cartas. Porém, à medida que o tempo passava, só se viam vantagens, né, do uso dos eletrônicos, né, dos FBs eletrônicos a bordo da aeronave. Até que, em 2020, no dia 20 de maio de 2020, foi oficializado, né, o uso total dos EFBs a bordo das aeronaves. Na verdade, pessoal, nessa data, o DCEA ele deixa de dar continuidade na emissão das publicações das cartas físicas. E como eu disse, é um assunto que ramifica para muitas vertentes, né? E a gente tenta, sim, manter uma linha de raciocínio para entender a transição do físico para o digital. Tem processo de certificação, tem as transições ANAC com FAA, mas a gente vai tentar não entrar muito em detalhe para ficar mais fácil o entendimento. Então, a gente tem essa linha do tempo. 2017 fica mais evidente isso na aviação. Em 2020, o DCEA deixa de publicar as cartas físicas e a gente passa a ter aí o uso efetivo desse material digital. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Vale-se muito a pena, né? É muito vantajoso o trabalho com os FBs. Naturalmente, as aeronaves foram evoluindo. Na aviação geral, novos aviônicos foram sendo lançados para as navegações. A gente tem, por exemplo, os painéis da Avidyne, tem a linha Garmin, que foi lançado o GNS, o GTN. A aviação comercial deu a introdução para o Glass Cockpit, né, que são as telas multifunções, que também veio a resultar na aviação geral. Então, a gente vê que só deu resultados positivos. E como que são esses resultados? É o que diz o slide. Quais que são as vantagens, né, desses Electronic Flight Bags, desses dispositivos eletrônicos? Veja bem, primeira coisa, o conforto visual, né? Ao invés de você trabalhar com as cartas físicas, seja no tablet, o conforto físico que ele te dá, observando, né, um moving map, ou no próprio painel da aeronave, te dando aquele conforto visual, de visualizar, né, de ter aquele periférico do seu voo, né, com as informações ali, parâmetros de motor, informações primárias das aeronaves que você, parâmetros de motor, né, da aeronave que você precisa, né, isso facilita muito, né, a consciência situacional do piloto. Então, uma vantagem visual, um conforto visual bem legal. Peso e balanceamento. Pessoal, antes você tinha que fazer o peso e balanceamento da aeronave calculando mesmo, né? Fazendo a conta ali. Hoje, você tendo um dispositivo eletrônico, você tem a oportunidade de usar um aplicativo, você tem condição de ter até pronto, dependendo do fabricante, o peso e balanceamento da aeronave com que você voa. Você vai precisar fazer o quê? A inserção de alguns números, né? Ou fazer a configuração da aeronave que você voa, ele vai te entregar pronto o peso e balanceamento da sua aeronave, para dizer os números para decolagem e pouso, ou até mesmo para te dizer, olha, nessa configuração você não pode decolar, né? Talvez você tenha uma variação de CG, pode estar adiantado, recuado,
Então, olha que legal. Ele já te entrega pronto esses cálculos e te facilita muito na questão do peso e balanceamento. Glass Cockpit, pessoal, é o que eu disse anteriormente, né? É as telas, né? É o CRM, o quanto facilita na companhia aérea voando em dois, né? O gerenciamento pelas telas, pelas informações que ela te dá, ou voando single, uma aeronave monomotora, na aviação geral, um bimotor, né? Essas informações que ela te dá. E complementando, atualizações aí, Single Pilot Operation, né? Que é a disponibilização recorrente da atualização de páginas que entram em vigor, né? O que é legal nisso daí? Pessoal, hoje a tecnologia ela avançou de tal forma que você tem, por exemplo, você pega a Garmin, né? A Garmin tem hoje uma série de aviônicos dela e através do celular você consegue fazer a atualização do seu ciclo, né? Das suas cartas, do seu database e através de Bluetooth mandar para a aeronave. Então, quando você chega na aeronave, simplesmente ao ligar a bateria da aeronave, ela já recebe via Bluetooth essas informações e automaticamente ela faz a atualização do seu database, né? Então ela deixa válido ali tudo certinho através de um sistema de Bluetooth. Outra coisa legal, até mesmo numa navegação, você pode deixar uma rota pronta e mandar para a aeronave via Bluetooth, ligando a bateria ali da aeronave, isso no caso da Garmin, né? Ela já vai deixar pronta, mostrar pronta ali para você a sua navegação. Então, olha o nível de tecnologia, né, que nós chegamos em relação a essa evolução. Então, essas são as vantagens, né, do EFB. Próximo slide, Fernando, por gentileza. Pessoal, bom, muito bem. Então, a gente vai chegando aqui na parte das nossas conclusões, ok? Então, como descrito, a aviação, né, como uma das atividades humanas da sociedade contemporânea, está em constante busca por soluções tecnológicas visando, né, a segurança de voo. Então, a segurança sempre em primeiro lugar em todos os aspectos, né, estudos, análises, desenvolvimento, que é o fator principal aí, o mais importante. E bem-estar das pessoas e clientes. A introdução dos Electronic Flight Bags nos últimos tempos, ela demonstra esse equilíbrio com a natureza, eliminando papéis das cabines de comando, combinando dinâmica, tecnologia e melhora na qualidade operacional dos seus aviadores. Pessoal, então o que a gente vê, né, nesse trabalho, o que a gente vê nesse assunto como um todo? Então a gente tem lá um pós-guerra, né, quando começa o uso do GPS, né, a gente tem o mundo se desenvolvendo e a aviação sempre acompanhou e sempre vai ser assim, pessoal. Sempre vai acompanhar a evolução humana, tecnologia, tendências, sempre vai ser assim a aviação. E aí a gente pode notar que a gente teve, desde então, uma navegação que começou lá atrás com papel, no modo físico, com uma navegação convencional, né, que ficou por muito tempo, né, e que a partir de um momento o GPS começou a ficar em mais evidência, né? O uso do waypoint, as aeronaves começam a ganhar mais tecnologia, né, a ficarem mais modernas, a certo ponto que alguém lança uma aeronave, no caso a Airbus lança uma aeronave e fala, olha, nós criamos praticamente um computador sobre asas. E o mundo tem que mudar. Os nossos conceitos de navegação têm que voar. E eles partem para uma nova tecnologia, um novo método de navegação, com a introdução dos Electronic Flight Bags, né, dos EFBs, propondo, né, aos órgãos reguladores esse método de voo. Aí vai nascer o modo PBN, de procedimento, de navegar. Como eu disse, ramifica muito esse assunto, tá?
Daria para a gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, mas que mostra, né, uma nova tecnologia, um novo conceito de navegação. Isso começa a refletir na aviação geral, né, na navegação da aviação geral também. Nascem novos GPS, começa, né, de modo geral, a ficar diferente a navegação, né? Isso vem refletindo anos 2000, até que nessa linha tênue, opa, começou a ficar obsoleto aqui, a gente tem um antes e depois aí da tecnologia. E aí vem a certificação de fato, né, do FB. Então, gente, é a conclusão aí sobre esse tema, né, esse texto que a gente desenvolveu, que a gente estudou. Lembrem que eu disse que quando a gente pensa em publicações, né, nas cartas físicas, né, a gente sempre pensa em publicações, né, em catálogos, né, livros, né, vamos dizer assim, né. Então, observem, pessoal, olha como que eram a navegação anteriormente, né? Como era antes a navegação. Pessoal, imaginem comigo, atualizar a cada 28 dias, colocar, retirar cartas que já tinham perdido datas, entendeu? Observem a carga de trabalho do piloto, retirar a carta, crochetar junto com o copiloto, tá certo a carta, é esse o procedimento, a chegada é essa, não é? Poxa, pegou uma carta errada durante um procedimento, tem que trocar. Olha a carga de trabalho, né, que até pouco tempo, então, os pilotos tinham, né, em relação a isso. Só um minutinho, não passa ainda para outra. Então, pessoal, observem a carga de trabalho, né? Olha fisicamente como que eram, né, nas aeronaves. Fazendo um adendo aqui, eu sou aviador, né? E até pouco tempo atrás, operando um monomotor privado, eu tive a oportunidade de vivenciar isso daí. Então a gente deixava as publicações embaixo do banco da aeronave, tinha que carregar, porque documento obrigatório, né? E realmente, a cada 28 dias, era muito trabalhoso. Tira a carta, insere carta, vem por correio, faz assinatura. Então, era trabalhoso. Então, essas eram as publicações, né? Rotaera, IP, cartas de suplemento. Pessoal, eu vou pedir para o Fernando, observem agora o UFB. O que é o UFB? Pessoal, observem. Olha só que diferença. É da água para o vinho, literalmente. Então, essa foto, pessoal, ela ilustra perfeitamente EFB, né? E a evolução na aviação aí, digital, tá? Nós temos na imagem, né? É uma aeronave, um 737NG, tá? Temos aí um comandante que está observando um Electronic Flight Bag, o EFB, um tablet, né, propriamente dito para nós, aí, que utilizamos na aviação geral, que é o tablet da aeronave, no caso. Então, ele está ali consultando o seu EFB, possivelmente fazendo uma análise na sua carta de rota, onde ele tem todas as informações na mão, um moving map que dá esse conforto para ele, né, e esse situacional com que ele vê a rota. No painel, ele tem as telas, né, no modo Glass Cockpit, que dá as informações necessárias ali para o voo e para a navegação, dando um conforto visual para ele, facilitando, né? Então, observem, a carga de trabalho é menor, todo aquele suplemento, toda aquela forma física, né, guardado aí dentro de um tablet, né? Por que não?
Assim como hoje a gente consegue guardar isso dentro de um celular. Então, observem o benefício, observem a diferença com que a aviação evoluiu, a carga de trabalho diminuiu, né? E a que ponto, né, nós chegamos na aviação e na navegação, né? Facilitando o nosso voo, o nosso planejamento, né? A regulamentação também muda, a parte de navegação também muda, mas muda para melhor, facilita o nosso voo, né? Então, esse é o FB hoje, né? É nesse ponto que nós chegamos hoje. Pessoal, aí eu pergunto para vocês, olha que legal, antes da gente concluir o nosso trabalho. Chegamos nisso, certo? Para onde nós vamos evoluir daqui para frente? Temos ainda como evoluir? Podemos evoluir? Sim ou não? Temos algo sim ou não para evoluirmos mais que isso, né? Nesse ponto que chegamos. Pessoal, já antecipo para vocês. Sim, nós temos condições, já existem novas vertentes, tá? De algo além disso, tá? Tá chegando a Starlink, ok? Ainda em processo de certificação, com algumas autorizações ou não para alguns modos de aeronaves, aí, para alguns tipos de voo, tá? Mas uma coisa que já é realidade, tá? Em alguns jatos executivos, tá? De grande porte, aí, os intercontinentais, como Falcon, Gulfstream. Pessoal, o CPDLC. O que é o CPDLC? Integrado ao computador da aeronave, ela é uma função de comunicação via texto. Ou seja, eu consigo, através de modo de texto, obter uma informação de uma meteorologia, obter um contato com o órgão ATC, tá lá distante, milhas e milhas, ainda longe do meu destino, é possível através desse modo, tá? Então, é uma tecnologia recente, ainda, vamos dizer, restrito para alguns tipos de aviação, mas é um futuro próximo para a aviação geral no mundo. Então, anotem isso, tá? CPDLC é o que a gente vai ver em breve aí no futuro. Hoje, saímos do físico, estamos no digital, essa foto ilustra bem, é a nossa realidade, tá certo? Eu vou concluindo aqui o nosso trabalho, agradeço a todos, agradeço a IT, tá? Pela oportunidade, ao Fernando, que me ajudou no trabalho, que comandou aí o nosso trabalho pelos slides. O assunto é longo, gente. Ele abrange, ele ramifica muito. No mais, para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu estou à disposição. E o nosso trabalho fica à disposição a todos aí. A gente agradece. O meu muito obrigado a todos aí.